capítulo 2, verso 1 ao 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pai sublime, somos agradecidos pelo privilégio que o Senhor nos concede estarmos reunidos, poder adorar o Teu nome e Te bendizer, Senhor, e também a oportunidade que o Senhor nos dá, a liberdade que o Senhor tem nos dado de abrir a Tua palavra e lê-la, Senhor, e podermos falarmos dela, Pai. Pois muitos lugares, muitos irmãos não têm essa liberdade que nós temos. Mas nós aqui temos essa liberdade, Senhor, por isso possamos ser um povo agradecido por essa liberdade que temos, Senhor, de poder louvar o Teu nome, de abrir a Tua palavra e lê-la, falarmos sobre ela, Pai. Oh, muito obrigado por essa liberdade que o Senhor tem nos dado, Senhor, por esse privilégio. E agora venha e fale aos nossos corações através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos possam tomar vossos assentos. Deus abençoe também o irmão Cláudio, né, que está conosco. Sempre é bem-vindo em nosso meio, né? Nós queremos falar um pouquinho sobre os sinais que confirmam a palavra. Todos nós cristãos, principalmente o povo da mensagem, né, sabe que nós não somos seguidores de sinais, mas nós sabemos que os sinais acompanham a palavra. Sempre acompanhou e sempre vai acompanhar a palavra, né? Então os sinais são para quê? Para confirmar a palavra, porque a palavra, somente ela, sem os sinais, não tem a confirmação da palavra. E a palavra de Deus, ela é confirmada, sempre foi e sempre vai ser, né? Deus sempre confirma a sua palavra. Deus sempre confirmou a sua palavra e sempre vai confirmar a sua palavra, né? E quando Deus está em nós, em mim e você, por isso que nós demos amém a toda a palavra, porque é Deus falando através de nós, confirmando a palavra através do nosso amém, né? Porque a palavra amém quer dizer assim seja. Então, o irmão Branco diz que quando Deus está em seu coração, você confirma a palavra com um amém. Então você vai confirmando a palavra, porque é Deus confirmando a sua própria palavra, né? Como se conhece a árvore? São pelos frutos, sabe se a árvore é boa ou má, né? Então a palavra também ela é confirmada através de sinais, porque os sinais seguem a palavra nunca vai seguir os sinais, mas os sinais seguem a palavra. E nós podemos ver que no livro de Êxodo, capítulo 4, livro de Êxodo, quando Deus falou com Moisés ali na sarça, e Moisés ficou assim, mas Senhor, como é que eles vão crer em mim? Como eles vão saber que o Senhor tem me enviado para libertar o povo de Deus de lá? Então está em Êxodo capítulo 4, verso 1 ao 5. Obrigado. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Mas em outras palavras está dizendo: Senhor, se eu chegar lá só dizendo que o eu sou me enviou, como que eles vão crer?
como eles vão saber que realmente o Senhor apareceu a mim? E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Se assustou, né? Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam. Veja Deus dizendo para Moisés que tinha dado aquele sinal para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então veja que Deus não deu só a palavra para Moisés ir ao Egito e dizer: olha, você fala isso. Deus deu também sinais para confirmar a sua palavra. Por isso que os sinais são para quê? Para confirmar a palavra de Deus. E esses sinais seguirão os que crerem. Amém? E ali Deus continuou, né? Não vou ler tudo, né? Mandou ele colocar a mão sobre o seu peito, ela ficou leprosa, depois mandou colocar novamente, e ela ficou restaurada novamente. Então deu sinais para Moisés, para quando ele chegasse diante de Faraó, chegasse diante do Egito e até mesmo diante do povo hebreu, porque eles estavam ali escravizados há 400 anos. Como é que eles iam crer assim num homem que chegasse lá e dissesse: olha, eu fui enviado por Deus? E se esse homem não fosse vindicado, não tivesse vindicação, né? Não tivesse sinais operando atrás desse homem para confirmar que realmente ele era enviado por Deus. Então Deus deu sinais para Moisés, para não ficar aqui só em palavras, mas sinais para confirmar a palavra de Deus, que Deus mandara Moisés falar ao Faraó e ao povo de hebreu que estava ali preso no Egito. Então nós vemos aqui que 1 Coríntios capítulo 2, onde nós lemos a escritura no início, o apóstolo Paulo falando, aqui no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Porque o apóstolo Paulo era um homem instruído, todos nós sabemos. Ele teve o melhor professor que tinha naqueles dias, ele era um homem muito sábio e instruído. Então, se ele quisesse falar com palavras bem instruídas, bem colocadas, ele tinha sabedoria para isso. Era diferente do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um homem até iletrado, mas o apóstolo Paulo era um homem que tinha estudo, tinha também a sabedoria para falar palavras persuasivas, palavras bem colocadas, palavras bem faladas, né? E porque às vezes nós falamos palavras, mas mal faladas, né? Difícil de entender. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha instrução para falar palavras bem faladas, né? Bem, com bastante instruções. Mas a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Veja que, para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. A nossa fé nunca pode estar baseada em sabedoria dos homens, em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Aí é onde a nossa fé tem que estar baseada, né? Apoiada. Então o apóstolo Paulo dizendo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, no poder
de Deus. Por isso que disse: eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas sim em demonstração de espírito e de poder. Agora nós podemos ver que o ministério de Jesus, quando ele estava aqui na terra, o ministério de Jesus, todos nós sabemos que durou apenas 3 anos e meio. Foi um ministério rápido, de 3 anos e meio apenas. E veja que, agora a gente pergunta, né? O ministério de Jesus foi somente em palavras? Não, né? Foi também em demonstração, mostrando que a palavra era viva e eficaz. Claro que ele pregou a palavra, Jesus pregou, mas era acompanhada aqui de sinais e maravilhas. Ele não ficou só em palavras. Não ficou somente em palavras: se eu disser este monte, ergue-te, não duvidar em teu coração, assim se fará. Ele demonstrou isso. Ele falou com uma árvore, e a árvore ali era verde, a árvore bonita, só não tinha fruto. E ele falou, e a árvore se tornou seca no mesmo instante. Ele falou com o vento, e o vento parou. Ele falou com o mar se aquietou. Então, veja que não ficou somente em palavras, mas em demonstração de poder. Por isso, quantos milagres aconteceram no ministério de Jesus, quantas curas, quantos cegos voltaram a enxergar, quantos paralíticos voltaram a andar, morto ressuscitar, porque ele estava demonstrando que a palavra tem poder. Então o ministério de Jesus, ele não ficou somente em palavras, mas em demonstração também de poder. Veja o ministério do irmão Branham. Foi somente só revelações, só em palavras? Não, também foi demonstração de poder. Sim, ele revelou a palavra, ele revelou selos, revelou trovões, ele revelou tudo que estava oculto. Tudo que estava oculto foi revelado, mas ele não ficou somente em palavras. Sinais acompanharam também a palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus tem poder. Então não ficou somente em palavras, só revelações. E hoje nós encontramos muitos seguidores da mensagem e ficam somente com revelações e revelações e revelações. E aonde estão os sinais? Aonde os sinais estão acompanhando? Não, está dando conta das revelações, porque a revelação foi Deus revelando a palavra, Deus revelando seus mistérios na voz do 7º anjo, cumprindo a palavra, mas na voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, a qual revelou o seu servo, os profetas, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Então, o ministério do irmão Branham era um ministério de revelação da palavra, mas veja que não ficou somente em palavra, ficou em demonstração de espírito e poder também, como o apóstolo Paulo também disse: eu não vim a vós somente com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Então veja que nem no ministério de Jesus foi somente em palavras. Teve palavras, sim. Teve ensinamento? Teve. Mas também teve demonstrações também, de sinais de maravilhas também. Ali quando Jesus multiplicou que 5 pães e 2 peixinhos, o que estava acontecendo ali? Ali era o sermão da montanha. Jesus estava pregando ali, dando tremendo sermão, mas após aquela tremenda mensagem que Jesus estava pregando, ali houve que demonstração do poder da palavra, multiplicando 5 pães e 2 peixes, e alimentou mais de 5.000. Aleluia. Então veja, veio a palavra, sim, a palavra veio, porque a palavra vai na frente, mas os sinais acompanham a palavra. Primeiro Jesus veio e pregou a palavra, e ali após pregar a palavra, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou mais de 5.000.
Porque mostrando que a palavra, ela tem poder. Amém? Quantos creem que a palavra tem poder? Aleluia, a palavra é poderosa. Porque é a palavra de Deus. Deus falou a palavra, haja luz. E o que aconteceu? A luz veio. A luz apareceu, aleluias. Louvado seja Deus, né? No livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ver aqui o verso de Escrituras. Atos, capítulo 8, no verso 5. Aqui nós encontramos Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Foi lá e pregava a palavra ali para aquela cidade de Samaria. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Veja, estava pregando a palavra, mas ficou só em palavras? Olha o que a continuação. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam o quê? A pregação, e viam os sinais que ele fazia. Veja, eles ouviam a palavra, a pregação da palavra, e viam a palavra que ia sendo manifestada. Porque a palavra, ela tem que ser manifestada. A palavra não é só letra, a palavra é viva. A palavra, ela tem poder. Aleluias. A palavra, ela tem poder. Então veja aqui, eles ouviam o que Filipe dizia e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíram de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Veja, Filipe não só pregava, ele pregava, mas a palavra, os sinais iam atrás da palavra, manifestando que a palavra era verdadeira, e que a palavra, ela era poderosa. E paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, porque ali estava a palavra e os sinais acontecendo, e aonde a palavra está viva, ali há alegria. Aleluias. Porque se fica só a letra, se torna aqui formal. Mas quando a letra e o espírito ali para vivificar aquela letra, a palavra, ali se torna, tem alegria, porque ver Deus operando, e não tem coisa mais maravilhosa você ver Deus se manifestando, ver Deus operando, Deus mostrando que a sua palavra é real, que a sua palavra não é uma história apenas, mas a palavra de Deus não é história, a palavra de Deus é real, ela é viva. E está conosco, isso que é mais maravilhoso ainda, né? Então veja que Filipe não só pregava a palavra, mas ali tinha a pregação da palavra, mas tinha os sinais acompanhando a palavra, porque os sinais acompanham a palavra. Aleluia, essa palavra vai na frente sempre, né? Quando eles foram atravessar ali o Jordão, eles colocaram o quê? A palavra na frente, a arca, a palavra. E a palavra ia na frente e o Jordão ia se abrindo, ia sinais atrás da palavra. Porque a palavra é poderosa, né? Aleluia. Na mensagem, mas no princípio não foi assim, 56. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até onde? Ao mundo todo. Amém? Ao mundo todo. A quem? A toda criatura. A palavra tem que ser pregada a toda criatura. Não interessa quem é a pessoa, que tipo de vida ela está vivendo. A palavra tem que ser pregada a toda criatura, porque não está escrito na testa de ninguém, ó, esse aqui é eleito e esse não é. Mas a palavra tem que ser pregada a toda criatura. Agora, quem é eleito e quem não é eleito, só Deus sabe.
Não sou eu que sei, não é você. Não sou eu para dizer, ó, fulano é eleito. Você também não tem esse direito de dizer, ó, fulano é eleito. Quem é eleito só Deus sabe. Amém? Então pregai o evangelho a toda criatura. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Se você crer, esses sinais vão te seguir. Amém? E isso é o que foi no princípio. Qualquer coisa contrária a isso não está correto. Qualquer coisa contrária a isso não está correto. Você não encontra isso em credos. Você encontra isso em Cristo. Porque Cristo é a palavra. E a palavra é vida. Você diz, irmão Brana, a Bíblia diz que o que isso diz, o que quer dizer? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novos idiomas, línguas, e se pegarem serpente ou beberem coisas mortíferas, não lhe fará dano algum, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é o que a Escritura diz, isso que a palavra de Deus diz. E se a palavra diz, eu creio. Você crê também, né? Agora, qualquer coisa contrária a isso, não é Deus. O que é o espírito anticristo, irmãos? O que é o anticristo? O anticristo é tudo que é contrário a Deus. Tudo que é contrário à palavra. Isso é anticristo. Você diz, esses sinais que seguem, ele é um bom ancião, ele paga os dízimos, faz boas obras, trata bem os vizinhos. Se isso fosse tudo o que tivesse que fazer, Cristo não teria precisado morrer. É necessário uma experiência pessoal de passar da morte para a vida e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Com Cristo no coração. Este é o Espírito Santo. Quando Cristo está no seu coração, isso é o Espírito Santo. Aqueles discípulos eram bons homens, eles eram homens justos, eles pagavam as contas, eles eram honestos, eles davam 17 polegadas de uma jarda e muitas gramas por cada libra, e se alguém andasse uma milha, eles andavam 2. Eles eram muito religiosos, e era assim, e aqueles fariseus, mas Jesus disse, aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino. Você tem que voltar aonde você o deixou. Volte e encontre, pois esses credos não existiam no princípio. As igrejas denominacionais não eram assim no princípio. Então simplesmente livre-se de tudo e corra de volta ao Pentecoste e encontre o verdadeiro Deus vivo que cura o enfermo, limpa o leproso e expulsa demônios e afirma ser na Bíblia o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus do princípio. Ele é aquele que não muda. E ele não pode ser Deus e ser algo hoje e outra coisa amanhã. Se Deus operou no passado, ele vai operar hoje. Amém. Aleluia. Porque ele continua sendo Deus. E assim por diante. Ele não pode ser infinito e ser isso. Ele é absolutamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, amigo, no dia em que estamos vivendo, quando vemos que homens têm corrompido o mundo com suas tradições, quando eles têm corrompido a igreja com suas tradições, quando eles têm corrompido a mente do povo com suas tradições, porque muitas vezes nós colocamos as tradições na frente da palavra. E Jesus disse, vós ensinais como doutrina as tradições de homens, e assim invalidais os mandamentos de Deus com vossas tradições, porque as tradições invalidam os mandamentos de Deus. As vossas tradições invalidam os mandamentos de Deus. Se ele disse isso naquele dia, então vamos voltar ao princípio agora. Se a vara foi produzida no dia de Pentecoste e produziu uma igreja daquele tipo, e eles foram ao mundo todo, e sinais e maravilhas seguiam por todos os lugares, e por todos os lugares que eles iam, sinais e maravilhas aconteciam. Agora, se nós temos a mesma palavra que eles tinham, também os mesmos sinais e maravilhas também têm que nos acompanhar.
Porque nós temos a mesma palavra, de um mesmo Deus, porque há um só Deus. E eles pregaram em todos os lugares, eles batizaram as pessoas novamente no nome do Senhor Jesus, eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, eles tiveram a vitória do princípio ao fim. E Deus continua manifestando o seu poder. Deus continua manifestando a sua glória, né? Agora, se a tradição da igreja tem te ensinado ao contrário disso, vamos voltar ao princípio onde deixamos isso. Vamos voltar ao Pentecostes. Porque qual o exemplo, verdadeiro exemplo de igreja, da igreja do Deus vivo? Será que é a igreja lá do pastor fulano de tal? A igreja de tal lugar, lá é o exemplo de igreja? Não. O exemplo da igreja é a de Atos 2. E ali foi a inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo desceu para guiar aquela igreja. Então não é a igreja do pastor tal que é o exemplo que temos que ter como modelo. O modelo é Atos 2. Porque Atos 2 foi o que? A descida do Espírito Santo. Jesus disse: eu tenho muito ainda que vos ensinar, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Aleluias. Mas ensinará todas as coisas. Então, quando desceu esse Espírito de verdade, foi no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. Ali tudo que estava em Cristo foi derramado sobre a igreja. Por isso que a igreja, a partir daquele momento, ela saiu pregando. Ela saiu cumprindo o ID de Jesus. Ela saiu pregando por todos os lugares. E sinais e maravilhas acompanhavam aquela igreja. Veja, eles não só saíram pregando, mas os sinais e maravilhas também acompanhavam eles. Eles iam pregando e sinais e maravilhas acontecendo. Por isso, quando Filipe foi para Samaria, ele pregava a palavra e sinais aconteciam junto. E o povo ouvia e via. Porque há uma diferença em só ouvir do que quando você ouve e vê. É diferente. Quando você só ouve, tudo bem, isso pode ter gerar fé. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Mas quando você vê, é melhor ainda. A rainha de Sabá, ela ouvia o que Deus estava fazendo lá em Israel, através de um homem chamado Salomão, ao qual Deus estava usando aquele homem. Deus deu um grande dom para aquele homem de sabedoria, e ela ouvia falar as maravilhas que Deus estava fazendo através daquele homem. E isso, ela adquiriu fé. Mas ela chegou a um ponto: mas eu quero ver com meus olhos, eu não quero mais só ouvir. E irmãos, e nós como cristãos, nós não só queremos ouvir a palavra, nós queremos ver a palavra também manifestada. É claro que é bom ouvir a palavra, isso é o dever de todo cristão, ouvir a palavra, mas nós queremos ver a palavra manifestada, nós queremos ver com nossos olhos a palavra. E tinha aquela mulher, aquela rainha, ela ouvia falar das maravilhas que Deus está fazendo, mas chegou um ponto, mas eu tenho que ver com meus olhos o que Deus está fazendo. E quando ela foi, e ela viu, ela pôde não só ouvir, mas ver o que Deus está fazendo. E ela disse: aquilo que eu tinha ouvido não se compara ao que meus olhos têm visto agora. Aleluias. E nós como cristãos, nós não podemos nos contentar só em ouvir a palavra, nós queremos ver a palavra manifestada. Nós queremos sentir Deus operando. E nós falávamos aqui na quinta-feira, né? E para isso nós temos que nos aproximarmos de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais você pode ver Deus operando, né? Então eles expulsavam demônios, curavam os enfermos, eles tiveram a vitória do princípio ao fim. Agora, se a tradição de igreja, porque às vezes nós ficamos uma tradição, né, de igreja, tem te ensinado ao contrário disso, vamos voltar ao princípio onde deixamos isso, vamos voltar a quê? Ao livro de Atos novamente. Vamos voltar ao quê? Ao Pentecostes novamente. E vamos produzir aqui nesta noite
membros de igreja como no princípio, diz o irmão Branham, que tinham amor fraternal um pelo outro, porque é isso que acontece quando o Espírito desce. Amor fraternal desce o seu coração. Nós citávamos aqui quinta-feira, nós vamos recapitular alguma coisa de João, o apóstolo João. Depois que ele teve aquela experiência, que ele foi arrebatado em espírito, ele viu o dia grande do Senhor, ele viu todas as coisas. Quando ele voltou de lá, como é que João voltou? Depois que esteve na presença de Deus, ele voltou falando: filhinhos, amai-vos aos outros. Ele voltou com palavras tão carinhosas. Veja o livro de 1 João, o livro de 2 João, o livro de 3 João. Você vai encontrar sempre o apóstolo São João falando: amados, filhinhos, amem uns aos outros, porque o amor é de Deus. Isso foi depois que ele teve grandes revelações. Veja, ele não voltou falando só em mistério, mistério, mistério. Não, ele voltou diferente. Ele voltou com um carinho imenso pela igreja. Amados, filhinhos, vós sois de Deus, filhinhos. Com essas palavras que João voltou falando. Aleluias. Então, irmão Branham diz: então vamos produzir isso, que tenhamos o amor fraternal um pelo outro, aonde eles davam suas vidas um pelo outro, homens e mulheres que amavam um ao outro, tanto amor divino a tal ponto de ir para as penitenciárias ou a forca um pelo outro. Esta é a igreja original de Jesus. Esses são os sinais que acompanhavam esta igreja. E esses sinais têm que nos acompanhar hoje. Mas hoje eu estou derrubando tudo aqui, né? Deixa eu café. Não, não vou cansar. O público está pequeno aqui, né? O irmão Branham segue dizendo na mensagem: o grande reavivamento vindouro e o derramamento do Espírito Santo. Este é o sinal da igreja hoje. Esse é o sinal da igreja hoje. Observe, onde o Espírito Santo está se movendo, você encontrará amor, gozo, paz, só isso? Não. E sinais e maravilhas. E Deus acompanhando. Amém? Veja, esse é o sinal para a igreja. Esse é o sinal para mim e para você. Onde o Espírito Santo está se movendo, você encontrará amor, gozo, paz, sinais e maravilhas. E Deus acompanhando. Deus disse para Moisés: eu serei contigo, Moisés. Eu vou descer ao Egito contigo, Moisés. E o que aconteceu ali? Sinais e maravilhas acompanhavam Moisés. Sinais e maravilhas estavam juntos. Moisés chegava, falava a palavra, e sinais e maravilhas aconteciam. E o tempo todo Deus acompanhando. Ali estava a coluna de fogo. A coluna de fogo era o anjo do pacto, que é o Senhor Jesus Cristo, acompanhando o tempo inteiro. Tempo inteiro. Durante o dia através de uma nuvem, e durante a noite através da coluna de fogo. Deus acompanhando Israel. E Deus está acompanhando a sua igreja hoje. Também com sinais e maravilhas. Aleluias. Louvado seja o Senhor, né? Então, irmão, onde o Espírito Santo está se movendo, você encontrará amor, gozo, paz e sinais e maravilhas, e Deus acompanhando. O poder de Deus entre seu povo assim. Mostrará sinais e maravilhas de ressurreição de Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. A igreja fará obras maiores,
Por que fará obras maiores que Jesus? Porque o ministério de Jesus foi de 3 anos e meio apenas. E o ministério da noiva é muito mais tempo. Aleluias. Nós estamos vivendo que hoje é o ministério da noiva. Então obras maiores nós vamos fazer. Porque eu vou para o meu Pai. E você verá que as coisas que Jesus fez estarão acompanhando este grupo de pessoas. Esses sinais estarão acompanhando esse grupo de pessoas. Porque Deus está conosco. Deus está caminhando conosco. Deus está andando conosco. Ainda essa semana, no início da semana que passou, que terminou ontem, né? Na segunda-feira, nós estávamos no aniversário de 15 anos ali em Rio Grande. E uma irmã anciã ali, começou a conversar comigo, eu tenho uns testemunhos para lhe contar. Aí ela perguntou se eu se lembra, uns anos atrás, eu fiz um pedido de oração por um sobrinho que estava tomado de câncer. E eu nem recordava disso, até não me lembro dessa ocasião. E ela dizia, não, mas eu vou lhe contar o que aconteceu. Esse menino hoje está completamente curado. Desde o momento que foi orado, ele ficou bom. Já se passou, eu não sei se foi já 3, 4 anos isso já aconteceu. E nunca mais teve nenhum sinal de câncer. Porque esses sinais tem que seguir, irmãos. Não é que vai seguir a minha pena, vai seguir qualquer um de nós. E ela disse, eu tenho outro testemunho, uns 3 meses atrás, o senhor esteve aqui, um culto de ceia, e eu estava com labirintite, e no final do culto eu fui à frente pedir para orar, desde aquele momento nunca mais tive labirintite. Porque sinais acompanham, irmãos. Esses sinais acompanham cada um de nós. Aleluias. Porque tem que acompanhar a palavra, porque não adianta nós falarmos aqui, Deus é curador. Deus é curador e nós não vemos esse Deus curador. Agora, depende da nossa fé. Depende da minha fé e da sua fé. Depende da fé de cada um. Por quê? O próprio Senhor Jesus dizia, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Não era o que Jesus dizia? Quando aquela mulher cananeia foi até Jesus, e ali Jesus meio ignorou ela, não respondendo ela, e ela insistindo, e adorou, e Jesus não disse pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos, e ela disse, mas nem que seja uma migalhinha, mas também os cachorrinhos comem das migalhinhas que caem da mesa do seu dono. E Jesus disse, grande a tua fé, mulher, vá, volte, e seja feito conforme a tua fé. Agora nós temos que crer na palavra. Tudo é possível ao que crê. Porque nós temos a palavra e nós não cremos na palavra. Mas nós temos que cremos na palavra. E quando nós cremos na palavra, sinais e maravilhas acontecem. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias. Para nós encerrarmos, eu vou citar. Eu já estava com o tema pronto e estava lendo essa mensagem nova. Eu não tinha lido ainda, estava lendo aqui no escritório. E o Mombrano fala aqui certinho conforme o tema que nós estamos falando. Até a escritura, eu confesso que eu nem tinha aberto a mensagem, né? Fui abrir. E até a escritura que o Mombrano usa é de São Marcos 16. Mas Deus já tinha me dado, creio que é só para uma confirmação, né? E no parágrafo 11, essa mensagem chegou agora, uma palestra missionária. Após ele ler a escritura de São Marcos 16. Ele diz, esse é um dos textos missionários mais extraordinários que podem ser tomados. Sabe? Em nossa palavra, a primeira comissão que Deus, ou que Cristo deu à sua igreja foi, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebeste, de graças dai. São Mateus capítulo 10 diz, a última comissão que ele deu à sua igreja foi, esses sinais seguirão os que crerem, ide a Jerusalém a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ao homem branco, ou negro, ou moreno, ou amarelo, ou vermelho,
Não interessa, mas a pregar é a toda criatura. O evangelho é as boas novas a toda criatura. Quanto tempo durará? Até o fim do mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Agora, o que é o evangelho? A palavra evangelho significa boas novas. As boas novas são a Bíblia, mas a Bíblia é a letra, e a letra mata, mas o Espírito da vida. Então Paulo diz, veja até a escritura que nós lemos aqui, o irmão Bravala vai recitar. Então Paulo disse, o evangelho não vem somente em palavras, mas também em poder e de manifestação do Espírito Santo. Agora observe, o único modo que o evangelho pode ser pregado lá seria por manifestar o poder do Espírito Santo. Então qual é a próxima citação? É uma conjunção. Esses sinais seguirão os que crerem. Não que esses sinais possam segui-los, eles devem segui-lo, não é? Talvez os sinais vão seguir, não, eles devem seguir. Tem um hino, né? Hão de seguir, estes sinais hão de seguir. E o resto eu não me lembro. Mas deve seguir aqueles que crerem. Segue os que crerem. Então, rigorosamente falando, um homem não pode se qualificar como crente até que isso tenha acontecido. Veja, o irmão Branco está dizendo, nós não temos nem o direito de dizer que somos crentes se os sinais não estiverem nos seguindo. Veja, é tremendo, né? Nós não temos, nenhuma igreja pode ter o direito de chamar igreja crente até que esses sinais a sigam. Esses sinais têm que acontecer em nosso meio. É claro, Deus faz conforme a necessidade. Nós falamos na quinta-feira aqui, Deus não faz espetáculo. Deus não sabe fazer espetáculo, mas conforme nós necessitamos, esses sinais vão operando em nosso meio, conforme há uma necessidade. E Deus não sai fazendo espetáculo para ninguém, mas Ele confirma. E você pede sinal, Ele confirma. Porque a palavra de Deus ela é confirmada por boca de 2 ou 3 testemunhos. Toda a palavra tem que ser confirmada. A palavra de Deus é confirmada. Então nenhuma igreja pode ter o direito de se chamar igreja crente até que esses sinais a sigam. Foi o que Jesus disse. O que isso está fazendo? Está fazendo a palavra se manifestar. E nós temos no tempo, irmãos, da palavra ser manifestada em nosso meio. Agora, se o ministério de Jesus não foi somente em palavras, por que o nosso ministério tem que ser somente em palavras? Se o ministério de William Marrombrana, que ele veio para revelar todas as coisas, não foi só em palavras, foi com sinais e maravilhas, por que nós vamos, nosso ministério, o ministério da noiva, ele vai ter que ser somente em palavras? As duas coisas andam junto. Amém? A palavra vai na frente e os sinais vão acompanhando a palavra. Louvado seja Deus por isso, né? Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos colocar em pé? Não quero ser longânimo. Esses sinais vão de seguir. A irmã podia tocar aquele hino, quantas lutas sobrevêm no caminho do cristão. Eu creio na palavra. Vou pegar o encarte ali que tem a nota, né? É Mi maior, né? Mas eu creio na palavra. Deus me deu revelação. Aleluias. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão.
Quantas lutas sobreviver no caminho de um cristão. Provas vêm e outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza nesse seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois o velho acusador disse que sou impostor e no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar. O segredo dos que triunfam é de novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza de seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois lá no meu interior amo tanto ao Senhor, em mim precisas habitar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. A resposta ao inimigo em silêncio eu quero dar. O segredo dos que triunfam é de novo começar. O segredo dos que triunfam é de novo começar. Pai amado, nós cremos na Tua palavra. Não interessa o que o velho acusador tenta nos dizer, Senhor, mas nós cremos na Tua palavra, nós confiamos na Tua palavra que nós estamos firmados, Senhor. Não interessa quantas provas vêm, o que se levantar no caminho, isso não interessa, Pai, mas nós permanecemos crendo na Tua palavra.
Oh Senhor, que possamos sempre permanecer pela Tua palavra, porque nós estamos aqui pela Tua palavra, mas nós queremos permanecer pela Tua palavra até aquele grande dia, Senhor. Oh Senhor, cele isso em nossos corações e que esses sinais possam nos seguir, que esses sinais possam nos acompanhar, Senhor. Oh Deus eterno, agora despede Teu povo, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós lhe pedimos, para a honra e glória do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Que Deus vos abençoe.